Vamos lá, professor. Questão 36. João, juiz de direito, teve uma severa briga com seu vizinho, causando-lhe lesões corporais gravíssimas. Como ele já tinha preenchido os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, rebateu com seu advogado a respeito da melhor estratégia da defesa para o futuro processo criminal, considerando as regras vigentes em relação ao foro por prerrogativa de função. Ao final, concluíram corretamente que João era processado e julgado por... Para mim, essa questão tem que ser anulada. Duas corretas. Eu não sei ou nenhuma correta. Na realidade, se você pensar de uma maneira, tu marca uma alternativa, pensando de outra, tu marca outra alternativa, porque a FGV, inevitavelmente, para mim, na minha humilde opinião, me faz pensar de duas formas. Primeiro ponto. Começa dizendo que João, entre vírgulas, juiz de direito, afirma ser ele juiz de direito. Uma posto explicativo, não, o cargo dele. Perfeitamente. Sim. Não está dizendo que ele é ex-juiz. Ele é juiz. Juiz. Teve uma severa briga com seu vizinho, causando-lhe lesões corporais gravíssimas. Cometeu um crime comum. Aí olha que barato, ó. Como ele já tinha preenchido os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária. Gente, ele tinha atendido os requisitos, mas não diz que ele se aposentou. Então ele ainda é juiz. Ele está na ativa, tá? Ele conversa com o advogado para saber qual seria a melhor estratégia de defesa ao futuro processo criminal. Aí, vamos lá. Dá uma parte aqui, professor. Uma parte aqui. Se a banca afirma que ele já possui os direitos da aposentadoria voluntária, é o direito adquirido. Sim, mas ele ainda não foi exercido. Não, mas aí pode vir qualquer outra legislação que ele passa a ter o direito. Não, perfeitamente. Eu não estou dizendo o afastamento da possibilidade de se aposentar. Mas a partir do momento que, ainda que você tenha o direito à aposentadoria, o direito adquirido à aposentadoria, mas ainda não se aposentou... Está na atividade. Por isso que eu falo isso em sala. Nunca chame de foro privilegiado. Tá errado. Isso é coisa de televisão. Correto pra gente que estuda é chamar de foro por prerrogativa de função. Já se aposentou? Não. Ainda tá exercendo função? Tô. Então você tem foro. Tem prerrogativa. A função está sendo exercida. Ele ainda não está aposentado. Ah, mas eu já tenho direito adquirido à aposentadoria. Mas tu ainda trabalha. Você ainda exerce a função. Tu ainda carrega o foro. Agora que eu peguei a sua ideia aqui, professor, a respeito da melhor estratégia de defesa para o futuro processo criminal. Aí você não sabe se o cara vai estar aposentado ou se o cara estará em exercício. É o que eu tô te falando. É português, cara. Pois é, e aí entra... Pra mim, essa questão tem que ser anulada, porque eu posso pensar assim, cara, ó, não, a FGV tá querendo estratégia de defesa. Aí eu vou me colocar como advogado do cara. Seu advogado. Luiz, faz o seguinte, se aposenta amanhã. Porque aí quando a ação começar, tu vai ser julgado na primeira instância. Porque tu deixou de ser juiz. E outra coisa, tá tudo garantido pra você. Pois é. Mas eu não posso supor. Não, continua no cargo. Ou então ele não se aposentou. A questão não está dizendo que ele se aposentou. Até porque diz assim, ó... Agora sim, professor, essa prova aqui, ó, tá muito... Isso aqui tá muito com cara de direito, hein, cara de advogado, hein? Exigiu. Exigiu, hein, cara? Exigiu, hein? Exigiu. Professor, vamos lá. Ele, no cargo de juiz, ele é processado por quem? Pelo TJ. Pelo TJ. Pelo TJ, né? É. Não só esse caso, todos os outros. Mas é criminal, professor. Mas aí que tá. Outro ponto que também a gente, no recurso, fundamentaria da seguinte maneira. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, para ser mais preciso, em maio de 2018, numa questão de ordem suscitada na ação penal 937, entendeu que deputados e senadores federais que têm foro no Supremo só continuariam sendo julgados no Supremo quando os crimes comuns tivessem relação com as funções. Perfeito. Mas o Supremo, ele se ateve a falar apenas dos parlamentares federais. Um mês depois, o STJ, na questão de ordem na ação penal 857, trouxe o mesmo posicionamento para governadores e conselheiros dos tribunais de contas dos estados,
praticando crimes que não estejam relacionados às funções também não serão julgados no STJ. Mas perceba, foi um posicionamento do Supremo para casos, para cargos específicos e um posicionamento do STJ para cargos específicos. Quem julga o juiz de direito é o TJ. E você tem 27 TJs no Brasil. Mas olha só, o TJ, ele julga, eu não sei a pergunta, para questões administrativas, Não, crime comum. crime comum e penais também. Porque o crime comum já abarca a infração penal comum. Isso. Né? Crime comum e de responsabilidade. Compete ao TJ julgar. Civil não. Civil vai roda na primeira instância normal, né? Isso aí já não tem foro. O juiz está devendo lá o carro, tá? Leva uma execução, vai normal. Separação litigiosa, primeiro grau, normal. Ô, Rodolfo, joga o artigo 96 aí na telinha. O artigo 96, inciso 3º, traz pra gente essa competência do TJ. E o mais legal é que competências da Justiça Estadual, elas são tratadas de maneira muito reduzida na Constituição Federal. Dando chance para que o legislador estadual, né, Constituição Estadual, Fale muito mais. muito mais sobre isso. Mas algumas coisas foram previstas. Não, 96. Aperta de novo o Enter. Mais uma vez o Enter. Porque aqui está na DCT. Mais novo. uma. Agora, ó, compete privativamente, desce, inciso 3º, Rodolfo. Inciso 3º. Olha aqui, ó. Parou? Cadê o 3º aqui? Aqui, ó. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade. Só que nesse caso, você não está dizendo que são os crimes inerentes às funções. Ressalvada a competência Da justiça eleitoral. É crime eleitoral. Sim, eleitoral. Tu Okay. foge, entendeu? Mas crime comum e a lesão corporal gravíssima tá aqui, ó, comportada no crime comum. TJ. E a questão foi ruim, cara, porque ela diz o seguinte, olha aqui, ó. Na letra A, fala, juiz de direito. Se ele deixou de ser juiz, se ele se aposentou, realmente, juiz de direito. Seria essa a resposta. Mas eu não sei se ele se aposentou. Não sabe a estratégia que utilizou o advogado? Pois é. Letra B, pelo TJ. Se ele ainda não se aposentou, é TJ. Mas olha, ainda tem outra letra aqui, ó. Letra E, pelo Tribunal de Justiça, mas caso se aposente no curso da relação processual, o processo será encaminhado a um juiz de direito, o que também pode acontecer. Qual que foi o gabarito Letra dessa? A, juiz de direito. Essa é a questão 36. Letra A. Luiz, para mim essa questão tá horrível. O examinador não restou claro o que ele queria no enunciado. A interpretação é dúbia demais. Agora, né? Se fosse a letra E, podia até manter. Sim. Porque aqui ele atende as duas situações. As duas No situações. cargo. As duas situações. Então, galera, vamos lá. Aprendizado. Juiz aposentado não tem prerrogativa, porque ele é ex-juiz. É justiça comum. Durante o cargo, questões administrativas, crime comum e de responsabilidade, ele é julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça TJ. de seu respectivo estado. Sim, perfeitamente. E aí existe, sim, uma onda do judiciário enveredar para que os órgãos se mantenham foro apenas quando o crime tem relação com as funções. Que eu Aí acho mais entra o justo, hein, problema. professor? Eu acho mais... Eu tenho medo disso. E eu vou te falar por quê. É outra coisa que eu também não costumo comentar muito, não. Eu tenho medo disso, porque... Vamos pegar alguém que tenha foro no Supremo? Ok. Vamos lá. Algum indivíduo tem foro no Supremo Tribunal Federal. Presidente da República. Presidente da República. Botar um ministro do STJ, Sim, pode ser. que já é judiciário, corporativismo, a gente enxerga. O ministro do STJ pratica um crime comum. Nós vamos imaginar que esse crime... Lá no Rio de Janeiro, primeira instância. Aí você pensa, a justiça é elitista, Luiz, a gente sabe disso, infelizmente. A justiça funciona muito para quem tem grana, para quem tem um bom advogado. Pode exercer seus direitos, todos os prazos. Aí eu te pergunto, se esse processo começasse no Supremo, respeitando foro por prerrogativa de função, que esse ministro do STJ tem, era um julgamento do Supremo, ponto final. Tira o foro dele. O processo começa no primeiro grau de jurisdição. Condenado, ele exerce o duplo grau de jurisdição, TJ. TJ.
exaurindo o Manteve. duplo grau, ele vai pro STJ com um recurso especial, fazer o controle de legalidade. Não conseguiu? Ele vai com recurso extraordinário no Supremo Tribunal. Ou seja, depois de 10, 12 anos, ele voltou, ele chegou ao Supremo, onde com foro ele já iniciaria o julgamento. Porra, cara, aí é fogo, cara. Tudo bem que lá demora, mas não tanto assim, né? Pois é. Então eu não sei se a retirada do foro é a melhor coisa. É que você matou a pau quando você falou o seguinte, que a justiça é elitista, ela funciona. O que acontece? O juiz ele vai ter dinheiro, condições de perder na primeira instância, claro, ele vai para a segunda instância, ele vai para a terceira instância e vai embora. Tudo. Tudo. Ele vai usar todos E os aí meios. o constituinte, sabiamente, cara, já vamos colocar na pica logo e pronto, os caras Pois resolvem lá. E aí eu te falo, por que eu digo, e eu não sei se eu fui claro, eu não quero, pelo menos, tem gente aqui que advoga, não quero arrumar confusão, eu só quero que entenda uma coisa. Por exemplo, TRFs, Tribunais Regionais Federais, nós só temos 5 no Brasil. Vou pegar um exemplo, TRF 4ª Região, que a gente tem edital agora, que atende os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A sede do TRF está lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fico imaginando o cara que está lá no noroeste do Paraná, é quase Mato Grosso, não é? Noroeste do Pará, né? Não, do Paraná. Não, é o Mato Grosso do Sul, quase é Mato Grosso do Sul e São Paulo. É, ali lá no noroeste do Paraná. E o nome do município chama-se Rosana. Esse aí? É. Então pode ser Rosana. O cara reside em Rosana. Ele tá com um problema com a Caixa Econômica Federal. Posso xingar aqui um palavrãozinho? Manda, vai. Tá todo fudido, sem um tostão no bolso, processa a Caixa Econômica, juiz federal, lá em Rosana, noroeste do Paraná. Toma pau na primeira instância. Ele tá querendo recorrer, mas sabe para onde ele vai ter que recorrer? Pro TRF 4ª Região, que tem sede lá no Rio Grande do Sul. O cara não tem dinheiro nem para pagar um ônibus para sair da cidade dele pro outro. Como é que ele vai pro Rio Grande do Sul? E a justiça é cara, hein? Então eu te digo, o acesso aos jurisdicionados se torna muito mais visível quando o cara tem dinheiro.